tudo o que foi verbalizado por Jesus traz em si um peso de revelação, de glória. Tudo aquilo que foi revelado por Jesus nos dá acesso ao coração do próprio Deus, pois Ele mesmo garantiu não dizer nada sem antes ter escutado do Pai. Por isso as suas palavras fundamentam a nossa fé, e toda a Bíblia Sagrada tem que ser interpretada pela teologia de Cristo e não o contrário. Amém? Jesus disse em João 14, 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Repete comigo: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O contraste está em Jesus ter dito isso 3 versículos depois da declaração registrada no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A associação é óbvia, é clara, é quase didática. Ele ama e se manifesta aquele que o ama, e por esse amor é amado por Deus. O amá-lo, em suma, não existe divorciado de obediência, de guardar mandamentos. É um erro e de fatura cara conceber um Deus bonachão que se revela, que aprova, que abençoa, independente da minha conduta ou do quanto a minha natureza se sobrepõe à natureza de Cristo. Um Deus que, para me corrigir, quando decide me corrigir, vai usar um chinelo macio, de pelúcia, porque mesmo que a minha vida o afronte, Ele me ama. Sai caro idealizar um Deus segundo as minhas conveniências e necessidades, como se Deus pudesse se moldar a mim e não o contrário, como se Deus fosse uma ideia, uma criação dos homens. Igreja, nós somos criação, Ele é Criador. Deus é Criador e está nos céus. Nós somos criação, nós somos homens e estamos na terra. Sendo Deus Criador de todo o universo, nós temos que entender que o próprio universo exige governo, e é dele, do Criador, o direito de governar. Não tão somente o direito, ainda o dever de governar em resposta às exigências da criação. A nossa natureza, a natureza da criação, exige governo. Nenhuma comunidade na história, nem ainda no presente ou futuro, pode harmonizar-se com perfeição, pois nunca haveria ideias, opiniões, pensamentos unânimes. E tem que haver uma cabeça, uma liderança
cuja vontade seja lei e cujas decisões sejam infalíveis. Um padrão ou uma regra diante da qual a maioria ou a totalidade deve-se simplesmente conformar. É a legislação, é a lei, é a regra, virou lei. A partir de então todos nós nos submetemos a ela, não há mais discussões em cima disso. Óbvio, para que haja governo e para que as leis sejam cumpridas é necessário que haja penalidade ligado a ela e contraída por ela para cada ato de desobediência. Nós sabemos o que Cristo veio nos apresentar foi um reino, e quando eu entro pela porta nesse reino, por uma revelação pessoal de Cristo Jesus, eu me torno membro desse reino, cidadão dos céus. À minha disposição está todo o sistema desse reino, de saúde, de proteção, de segurança, de educação, de crescimento, de princípios, para o bem-estar nosso, para o bem-estar do universo. Deus governa, Deus administra, Deus controla, Deus julga, Deus recompensa ou pune. E quem mais poderia exercer esse governo ou ter esse controle? Só aquele que detém os atributos morais, os atributos naturais e os atributos eternos de Deus. Só aquele que possui caráter e relação com o universo, como o próprio Deus tem. Ele é criador e mantenedor do universo, Ele governa. Só aquele que tem autoridade, poder, sabedoria e obrigação, criou, governa. O direito de governar implica em obrigação de obediência por parte dos súditos. Repita em voz alta para o seu vizinho: Deus tem direito e obrigação de governar. Nós, o privilégio de sermos governados e de obedecer. Atenção ao conceito: não há governo se o governante e os súditos não dependem desse governo. O governante e os súditos devem estar sobre uma obrigação mútua. Para que haja governo, diga de novo para o seu vizinho, em outras palavras, olhando nos olhos, em outras palavras, Deus não aceita nada como virtude, senão obediência. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 14, verso 16. Há um governo. O que Satanás fez foi tentar construir um governo paralelo, que tem seus dias contados. Há um governo. Lucas 14, 16 a 24. Ele, porém, respondeu, vamos desde o 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo.
rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aí. Feche teus olhos por um segundo. Eu vou te fazer uma pergunta, vou te dizer na verdade uma palavra. Eu quero que você identifique a primeira imagem que te vem à mente. Ao que essa palavra está associada. E a palavra é pecado. Pecado. Pode abrir os olhos. Qual foi a primeira imagem que veio à tua mente quando você escutou a palavra pecado? Prostituição. Palavra pecado, o que te trouxe à mente? Morte. Pecado, o que te trouxe à mente? Incredulidade. Professor, palavra pecado, o que te trouxe à mente? Diabo. Muito bem. Nós associamos a palavra pecado a uma série de imagens: prostituição, morte, incredulidade. O que é, na verdade, pecado? Nós, normalmente, quando entre nós comentamos: puxa, o irmão X está em pecado, nós não precisamos nem terminar a frase, porque no nosso meio nós concebemos o pecado como o pecado sexual. A irmã Zezinha caiu em pecado. Eu não preciso nem dizer que é sexual, as pessoas já entendem que pecado sexual é pecado. Mas na nossa mente está embutido que pecado, foi a primeira imagem, está associado com prostituição, com adultério. Quando eu pergunto para alguém na igreja: você está em santidade? A primeira coisa que a pessoa procura saber é se naquele período de tempo, desde a nossa última conversa, ela esteve sexualmente santificada, sem nenhum caso pré ou extramarital. Sim ou não? Santidade para nós traz esse tipo de ideia. Esse é hoje o conceito. Agora, o que é santidade? Esses dias meu filhinho me pediu colo. Eu disse: não, filhinho, papai está cansado, olha só, já estou com um cabelinho branco, papai está ficando velhinho. Ele olhou bem para mim, me abraçou e falou: pai, você não é velhinho, você é um santinho. Santinho. O que será que ele quis dizer com isso? Uma pessoa que vive em santidade para nós é aquela que abandonou os seus vícios, as bebedices, que abandonou aqueles pecados grotescos. Numa primeira leitura, até aqueles que deixaram o ódio, a inveja, a falta de perdão, o adultério. Mas se nós analisarmos o que a Bíblia fala sobre o pecado, nós vamos entender que a nossa interpretação é errônea. Adão, o primeiro homem, pecou. Amém? Adão, o primeiro homem, pecou. E que pecado foi esse? Adão caiu em adultério? Era um pecado sexual? Adão virou para o coelho no jardim do Éden e falou: e aí, coelho, tem um fininho aí para apertar para nós? Adão se drogou? Adão ficou bêbado? Adão se prostituiu? Ele só tinha a mulher dele?
Ainda assim, o seu pecado foi tão sério, que destruiu a sua aliança com Deus e submeteu toda a criação à escravidão do pecado, e uma escravidão que se perpetuaria pelas nossas veias, de geração em geração, se não fosse Cristo, o segundo Adão. E o que ele fez de tão grave? Numa só voz: desobedeceu, o que levou Saul a ser destituído do trono e do reinado. O pecado dele, na nossa ótica, foi muito inferior ao de Davi, que adulterou. Desobedeceu. Nessa parábola, o homem é o pai, o servo é Jesus, e há um convite, haverá uma ceia. Uns estão dizendo: puxa, o convite é maravilhoso, mas eu tenho uma viagem. Ai, que honra ter recebido um convite desse, eu me sinto lisonjeado. Mas puxa, eu tenho uma festa. É uma coisa muito especial mesmo, receber um convite desse, mas não vai dar para ir. Me livra dessa, eu não posso aceitar o convite, eu tenho que resolver umas coisas aí. O primeiro deles, eu comprei um campo. O que esse homem fez demais para Jesus dizer lá no fim do texto que ele não entraria mais naquela ceia, que ele não participaria mais daquela festa e que ele não se assentaria mais naquela mesa? O que ele fez demais? Ele comprou um campo. Só que o comprar o campo foi para ele mais importante do que o convite recebido. Interesse em posses se torna maior do que a submissão à palavra de Deus. E aí ele desobedece. Veja, ele não está em adultério, ele não está se drogando, ele não é um assassino, ele não é um ladrão, ele não é uma prostituta, mas o fato de ele colocar o seu interesse em posse, em terreno, acima do convite feito por Jesus, o exclui dessa lista. Eu comprei 2 juntas de bois. Você sabe como é que é, agora eu tenho que saber como é que eles estão, tenho que acompanhar a transação de perto. Isso acontece quando os negócios e os interesses por essa terra são mais importantes para você do que a submissão, do que a obediência à palavra de Deus. Casei-me, esperei tanto Jesus, casei-me, e não posso ir. O quê? Como é que Jesus diz que um homem que casou vai ficar fora da ceia? O que ele fez de errado? O que ele fez de tão sério? O que ele fez de tão pecaminoso? O que pôde manchar as vestes desse homem? Ele casou. Quando a vontade de casar, de constituir família, é mais forte que a sujeição à palavra, quando a vontade de agradar o cônjuge, de agradar a esposa, de agradar o marido é maior do que a vontade de agradar a Deus, a condição acontece. Adão não foi enganado. Você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você vai perceber que Eva foi enganada. A serpente usou de toda a sutileza, de todos os seus falsos argumentos, para deturpar a palavra de Deus e convencer Eva. Eva foi enganada. Adão não. Adão desobedeceu, comeu do fruto, porque Eva já tinha comido, e Adão então, para agradar Eva, porque ela já tinha comido, ele faz conscientemente. Deixa de agradar a Deus.
Engraçado, uma turma que seria barrada na ceia, mesmo sem se prostituir, sem se drogar, sem mentir, sem enganar. Aliás, aqui onde é que estão os drogados, os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os pecadores extremos? Onde é que está essa classe? O verso 21 diz: sai para as ruas e os becos da cidade. Nas ruas e nos becos da cidade, aqueles que a olhos humanos não tinham chance diante de Deus, os excluídos pela religião, aqueles que a si mesmos não se viam como fazendo parte de um plano de Deus, aqueles que não se sentiam por si mesmos à vontade num ambiente religioso, são aqueles que Deus chama para si e os tem como obedientes. E sabe qual é a relação aqui? A quem muito é perdoado, muito ama. Eu sei o que eu fiz, eu sei de onde Deus me tirou, eu conheço a lista dos meus pecados. A quem é perdoado muito ama, a quem muito é perdoado muito ama. Quem muito é perdoado muito ama, e quem muito ama obedece muito, porque quem ama obedece. Deus encontrou naqueles a condição de obediência, não aquela obediência condicionada, desde que essa obediência não interfira na minha agenda, nos meus compromissos, nas minhas ideias, nos meus prazeres, nos planos que eu tenho para o meu próprio futuro, tudo bem, Deus. Do contrário, olha bem nos olhos do teu vizinho, você vai ser um instrumento de Deus agora para ele. Tuas palavras têm poder. Diz assim: você vai ter que escolher, você vai ter que escolher no que acredita. Dois bêbados chegaram em casa e foram deitar num beliche, um em cima e um embaixo. O de cima, antes de dormir, disse: com Deus me deito. Jesus, Maria, José, São Marcos, São Judas Tadeu, São Carlos, São Sebastião, e acordo com alegria no coração. No meio da madrugada, o beliche de cima cai no de baixo, o bêbado de baixo grita: também foi chamar tanta gente para dormir com você? Escolhe um, escolhi Jesus, é com ele que eu vou, amém? É na cartilha dele que eu vou, é a ele que eu vou seguir, é essa influência que eu quero. Escolhe um. O grande engano, diga em voz alta: grande engano. Em Mateus 24, Jesus adverte a igreja 4 vezes sobre esse engano. Muitas vezes no Novo Testamento há advertências, há alertas em relação a esse engano. Mas em Mateus 24, 4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 3:1: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele prepara o seu filho na fé, ele anuncia ao seu filho da fé as características dos homens dos últimos dias e as dificuldades que nos últimos dias seriam encontradas. Se eu perguntar aqui quem crê que esses são últimos dias, 90% desse auditório levanta a sua mão. As evidências estão aí. Só que essa dificuldade apontada pelo apóstolo Paulo tem a ver com o engano, não com a perseguição que a igreja sofreria pelos romanos,
porque a perseguição não destrói a igreja, a perseguição não contamina a igreja, a perseguição aperfeiçoa a igreja, e a perseguição faz a igreja crescer. É histórico. Quanto mais a igreja apanhou, mais a igreja cresceu. Os imperadores romanos não sabiam mais o que fazer. Quanto mais bate, mais eles se multiplicam. A perseguição está atiçando a fogueira. Até que lá em 317, Constantino fala: opa, não podemos vencê-los, vamos nos juntar a eles. E aí entra o sincretismo religioso e os enganos doutrinários, que fizeram a igreja entrar num período de obscuridade e trevas, a ponto de atrocidades como Inquisição, como a venda de indulgências, como as cruzadas, entre outras. Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A dificuldade prevista tinha a ver com a propagação do engano dentro da igreja. Tiago está dizendo: não basta ouvir a palavra, cumpra a palavra. Ouvir a palavra e não cumprir a palavra é um terrível engano. Então, eu tenho a convicção de estar fazendo a coisa certa, não é possível. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu frequento uma igreja, eu carrego a minha Bíblia para baixo e para cima, mas há uma raiz para esse engano, é o ouvir e não obedecer. Quando isso acontece, o engano entra na mente, entra no coração. Quando nós não estamos submissos à autoridade de Deus, à autoridade de sua palavra, a porta se abre para um terrível e sutil espírito de engano. Mas eu amo a Deus, mas se não pratico a palavra, se minha vida aí fora não é um espelho do que eu estou escutando aqui dentro, se as minhas atitudes não refletem que aquela palavra me regenerou de dentro para fora, se eu não sou um espelho da glória de Deus, se eu não sou um modelo, se eu não sou um exemplo, eu estou vivendo no engano. Mas eu amo a Deus, mas é rebelde, mas é insubmisso, mas é independente, mas não se sujeita à autoridade de Deus, mas não se sujeita a autoridade alguma, sempre fez e sempre vai fazer o que quis na vida. Pode declarar eu amo a Deus quanto quiser, as suas palavras vão se esfumaçar, porque Deus só recebe amor daqueles que obedecem. E por quê? Paulo diz a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,10: porque eles não receberam o amor da verdade. Interessante, uma causa, estão no engano porque não receberam o amor da verdade. Em outras palavras, a verdade é o amor de Deus por nós. Quando eu digo a verdade é porque eu te amo. Quando você diz a verdade é porque me ama. Se eu conto mentiras para você, não há amor nisso. Não receberam o amor da verdade. Quando a verdade é dita, às vezes dói, mas se a obedeço, estou em comunhão com Deus. Ele diz ainda para Timóteo, 2 Timóteo 2,7: pois já o poder secreto da injustiça opera. Interessante, há muito engano, há um desvio de doutrina, há pessoas enganadas. A Bíblia diz que muitos no dia vão dizer, no dia julgamento vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônios, curei enfermos, fiz tantas coisas. E ele vai responder: não os conheço.
Não os conheço intimamente? Que engano é esse? Por que até os escolhidos seriam enganados nos últimos dias? Já o poder secreto da injustiça opera. Injustiça aqui vem da raiz grega anomia, que significa transgressão, a condição de estar sem lei, pela ignorância ou violação dessa lei. É a rejeição da lei, é a substituição da lei por sua vontade própria. O poder secreto dessa injustiça está operando e há engano. Quem é o mestre do engano, igreja? Quem é o mestre do engano? Da mentira ele é o pai. Como é que ele consegue enganar terça parte dos anjos, como diz Apocalipse 12, e conduzi-los numa insurreição, numa rebelião? É o mestre da mentira, é o mestre do engano. Enganou Eva. E Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. A serpente age da mesma forma, com o mesmo objetivo. Há um esforço dessa serpente. Ela tenta desvirtuar o entendimento do pecado. Não, Eva, não é bem assim, Deus te ama. Ele está dizendo isso, que se você comer desse fruto, seu conhecimento vai ser maior. Ela minimiza as consequências, ela cega em relação às consequências, e promove uma atmosfera onde tudo parece ser negociável com Deus. Nada mais é absoluto, tudo é relativo. Há um esforço. Não é bem assim. Para que essa radicalidade toda? Há um movimento, há uma força que tenta chamar obediência de religiosidade só para te constranger. Isso já é religiosidade. Você é religioso. É óbvio que existem espíritos de religiosidade, aos quais denunciamos, repreendemos, não nos permitimos influenciar, é claro. Mas o que é a liberdade? Existe liberdade sem obediência a Deus? Cuidado, igreja. Não é desse jeito assim também, calma. Não é o fim do mundo. O que tem de mais? Você é moço, você é jovem. Não é bem assim. Não vai por essa cabeça. Não vai assim que você está ficando bitolado. Se é isso, então eu prefiro ser bitolado pela Bíblia Sagrada e pelo Deus Criador do Universo, do que viver a minha vida desperdiçada em prazeres que vão me trazer num futuro a morte eterna. Então eu prefiro ser bitolado pela Bíblia e pagar o preço que eu tiver que pagar, porque eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel e merece todo o crédito. Deus não muda. O que faz a serpente se não tentar transformar a igreja? A serpente não quer a igreja viva, não quer a igreja que adora, não quer a igreja que tem poder, não quer a igreja que ora em línguas, não quer a igreja que evangeliza, que se movimenta, que cresce. Não, isso para ela é um problema terrível. Ela vai acabar com a igreja? Também não. O que ela faz? Ela torna a igreja inoperante, insípida, insossa, paralisada. A igreja existindo ou não, para ela não é problema algum, não oferece resistência.
não é perigo nenhum. Que haja igreja, que frequentem igreja, que cantem as suas músicas, que levantem os seus braços agitados no ar, desde que continuem não entendendo o que é esse amor a Deus e a obediência que Ele exige. Faz o que quiser, desde que você não obedeça. Mora na igreja, só não obedece. Se você ama a Deus, vem à igreja, mas não se sujeita ao governo de Deus, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, despreza as leis de Deus, mas tem certeza que está com Deus, mas tem certeza que anda com Deus. Diga em voz alta, em brado terrível: engano! Mais alto: engano! Mais alto: engano! E o que o engano faz, se não diluir os padrões morais, enfraquecer espiritualmente a igreja? Não importa que haja igreja, porque se não houver obediência, tudo vai ser um grande teatro. Dancem enquanto vocês quiserem, batam quantas palmas quiserem, que haja calos nas mãos de tantas palmas, gritem glória quanto vocês quiserem, se não houver obediência, isso é teatro. Aleluia. Essa é hoje a mensagem mais disseminada no mundo. Viva do seu jeito. Para não parecer afronta a Deus, a mensagem é: siga seu coração. Quer ouvir essa frase? Liga tua televisão num canal de desenhos infantis. Essa geração escuta mais do que qualquer outra: siga seu coração, siga seu coração, siga seu coração. Faça o que você quiser, faça o que você acha que é melhor para você mesmo. Não escute as regras, não dê atenção aos padrões morais, não dê ouvidos a ninguém mesmo. Escute o seu coração. Você não precisa sacrificar animais, você não precisa derramar sangue num culto satânico. Só siga o seu coração e faça do seu jeito, não obedeça. Sem obediência não há governo, não há impacto, não há influência. Sem obediência o teu cristianismo será para você mesmo uma tortura, um jugo. Para o reino acontecer, para o reino ser implantado, para os planos de Deus, para os próximos anos nessa nação se concretizarem, os súditos do rei vão ter que aprender a andar em obediência a esse rei. Para o reino acontecer, súditos têm que obedecer o rei. Diga para o seu vizinho: o método não mudou. A serpente vai trabalhar para te fazer se opor à autoridade de Deus. Mas há uma promessa para nós, e é nela que você precisa se apegar, pois é a tua esperança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que esse texto diz senão que quanto mais obediência, mais iniquidade, menos amor, menos temor, menos poder. Agora, se há amor, se há temor, há obediência, essa obediência traz a intimidade traz o poder. E o que a serpente não quer ver na terra hoje? O poder de Deus se manifestando, o poder de Deus sendo derramado,
o poder de Deus fazendo as suas obras terem que retroceder. Onde é que a gente para esse ciclo? Na base. Se não houver obediência, não tem intimidade, não tem amor. Se não tem amor e não tem intimidade, não tem poder. Esse é um alerta para a igreja. O amor de muitos esfriaria. No original, esse amor é ágape. É o amor derramado por Deus, por meio de Jesus Cristo, em nós. Aquele amor sobre o qual foi dito em João 14:17, o mundo não o pode receber. É um amor que só recebeu quem já é cristão, quem já nasceu de novo. Opa! Então ele não está dizendo que nos últimos dias o amor de muitos aí fora ia se esfriar. Não é uma palavra que fala deles, fala de nós. Não é uma mensagem mentida à nossa geração, à nossa sociedade, a pessoas que não têm contato com essa realidade. É uma palavra para nós. O nosso amor, o amor de muitos em nosso meio esfriaria por se multiplicar a desobediência. Diga em voz alta: amor é obediência. Se falta obediência, falta amor, e o amor se esfria. Quantas pessoas você conhece que estão exatamente nessa condição? Para finalizar, vamos considerar Jesus. 40 dias no deserto, sem água, sem comida, sem conforto, a ponto de desfalecer. Um pouco mais sem comida, o seu físico não resistiria. Um pouco mais sem comida, o seu físico não aguentaria. Limite do limite, em jejum. A serpente aparece para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se é que você é o Filho de Deus. Interessante que no batismo de Jesus, Deus anunciou: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Se você é mesmo Filho de Deus, usa a sua autoridade, manda que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, se o teu pai te ama, se é teu pai, por que te deixou assim nessa condição? Por que te deixou assim passando necessidade? Resolve você mesmo. Toma as atitudes que você tem que tomar, age do seu jeito. O que Jesus faz? Ele resiste e não permite que a sorrateira ação da serpente plante ovos em sua mente. Ele sabia: o Pai vai me prover, Ele é o meu sustento, Ele é o meu Deus. Ele permanece submisso à autoridade de Deus, por maiores que tivessem sido as tentações de agir na própria força. Qual foi o resultado? Mateus 4,11 diz: o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Faltava um pouquinho. Os 40 dias tinham terminado. Era fim de deserto. Os anjos já tinham saído com ordem de Deus, com o endereço certo. Ele precisa da gente ali. Eles estavam chegando, talvez a poucos metros. Era tão certo. Os anjos viriam para servir a Jesus. O que teria acontecido se ele cedesse a essa tentação? Não foi o que Saul fez? Está ali, a um passo, a uma légua,
há 1 mês de oração, há 2 meses de oração. Os anjos já saíram dos céus, está para te alcançar, está para acontecer. Mas a serpente vem para dizer: não espere, faça do seu jeito. Jesus conhecia o seu Pai, e por isso ele permanece submisso à autoridade do Pai. Jesus andou em obediência. Os homens procuraram, os demônios procuraram achar qualquer coisa contra ele, se esforçaram para isso. E sabe a única coisa que eles encontraram em Jesus? Poder. Pode dar uma salva de palmas a Ele por isso? A obediência trouxe poder, a obediência trouxe provisão. E nesses dias, o que Deus exige da igreja é a obediência de Cristo, para que nós tenhamos o poder de Cristo. Se quisermos ver o mesmo mover da igreja primitiva, se quisermos ver o maior avivamento já profetizado na face da terra, nessa nação, se quisermos alcançar os dias em que Deus vai chacoalhar as estruturas desse país, em que Deus vai promover um grande avivamento, em que as massas vão se achegar a Cristo com o coração quebrantado, creia, em meio a calor de perseguição. Mas se quisermos o poder que nos garante essa vitória, precisamos da obediência que a garantiu a Cristo. Faça a sua escolha e viva por ela.